Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Ué da Coisa. E se a coisa parece confusa, vem pra cá que a gente desconfunde. Não estamos aqui para deixá-los mais bravos, mais tristes, mais pessimistas, apenas mais informados, e as pessoas mais informadas eventualmente podem ser mais felizes. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, em número sempre crescente, felizmente, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM, embora não seja um programa, como costumamos dizer, caça-clique, né? Vamos fazer um monte de coisa aqui, vamos falar daquilo que todo mundo quiser. Não, aqui a gente fala, gostou, não gostou, vai pensar, etc e tal. E se não gostar mesmo, fazer o quê, né? É do jogo. Aplicativo Band Rádios, né? Baixa lá e você ouve a gente em qualquer lugar do mundo. Eu perdi, tio Rei. Perdeu? Ô, Érico Oyama, como é que é isso? Como é que é a pergunta? E aí, eu perdi. Vá para a minha página na internet, www.reinaldoazevedo.com.br e você encontra. Olha, eu começo com um protesto. Boa noite, Mayara Bastianello. Boa noite. Boa noite. Vale bem, não. Vale bem, tá viajando. Érico Oyama. Boa noite, Fábio França. Boa noite, Reinaldo. Não existe felicidade abaixo de 27 graus. Assim. Não. Olha, não sou só eu que acho isso, viu, Fábio Cuba? A literatura, veja, não me ocorre nenhum poema de amor. Sim. Em que a pessoa associa o frio ao amor. Assim, não, pode ver. Associar frio ao amor, associar frio à paixão. Ao contrário, sempre assim... Fogo que arde sem se ver. Fogo, o amor é fogo que arde sem se ver. I'm cold, but you lighting fire me. Essa que eu não sei. Essa é do One Year of Love, do Queen, que nós vamos ouvir daqui a pouco. Ixi, Fábio, vai lá. Se vira aí. Eu tô aqui geladinho, frio, mas você pode me incendiar. Então, assim, sempre a ideia do amor, o Érico, é a ideia do calor, né? Não sei o quê, né? Ao contrário, e já o frio associado a coisa ruim. Então, não tem jeito, né? E em país atrasado ainda é pior, porque país atrasado costuma pelo menos ser quente. Não, a gente não tem calefação, né, ainda para suportar tudo isso. Tem as exceções, por exemplo, Afeganistão. Você imagina você ser afegão, Sim. Tem tudo e mais neve. Olha, aí realmente assim, né, sei lá, Alá poder dar uma melhorada. É verdade. Não, é horrível. One year old, meu Deus. Um ano com você é melhor que a vida inteira sem amor, sozinho. Um minuto de aconchego nos seus braços. Como estrela cadente penetrando no meu peito, no meu coração. Os dias são sempre chuvosos sem você. Sou um prisioneiro do amor. E você, né? Eu sou Deus. Eu tô me desmanchando à sua volta. Acho que agora? Não, daqui a pouco. Meu coração busca o seu coração, grita para o seu coração. Eu estou sozinho, mas você pode me salvar. Minhas mãos buscam as suas mãos. Eu tô gelado, eu tô frio aqui, mas você pode me incendiar. Pronto. Vai buscar amor no frio, meu filho? Não, mas a gente fica juntinho. Não, então, mas a ideia de que ficando juntinho esquenta. É justamente pra isso. Não vem que não tem. Mas tudo bem, faz frio.
Fazer o quê? Né? Meu amigo Jeffs, por exemplo, adora. Essa altura tá dizendo, esse ignorante desse Reinaldo. Não. Eu falava com uma amiga agora há pouco. O frio é gostoso, porque as pessoas ficam mais elegantes. Mas tá bom. Né? Eu tenho também roupinha de frio bacana, mas não gosto. Tinha de mudar isso daí. Fui mudar a Carteira Nacional de Habilitação. E, como sempre, fiz um estudo apurado para chegar a essa conclusão. É mesmo? Vai lá. Reinaldo, o presidente Jair Bolsonaro entrega ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o projeto de lei que dobra a validade e o limite de pontos da Carteira Nacional de Habilitação. Ele foi pessoalmente até o Congresso, assim como na semana passada. A proposta tem as seguintes mudanças. Dobra de 5 para 10 anos o prazo de validade da carteira de motorista. O limite máximo de pontos que o motorista pode ter sem perder a habilitação sobe de 20 para 40. Aumento da validade da habilitação de idosos de 2 anos e meio para 5 anos. O fim da exigência de exames toxicológicos para motoristas profissionais. Essa medida também tira a exclusividade do Detran na definição de clínicas que podem dar atestados de saúde para emissão de CNH e também a redução de 6 para 3 no número de instâncias pela qual um processo passa, pela qual passa um processo de suspensão em casos de infrações graves e gravíssimas. O projeto será discutido pelos parlamentares e precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, acompanhou o presidente Jair Bolsonaro e explicou a motivação desse projeto de lei, disse ele. Estamos desburocratizando, seguindo determinação do presidente Bolsonaro. A ideia, então, é tornar a vida do cidadão mais fácil. Sobre a ampliação da validade da CNH, o ministro disse o seguinte. Outra coisa importante é a validade do exame de direção, do exame de saúde, que está passando de 5 para 10 anos. Isso tem uma razão orgânica. A expectativa de vida melhorou, a saúde melhorou, e nós continuamos impondo um exame para fazer a carteira a cada 5 anos. Em abril, o jornal Folha de São Paulo mostrou que a primeira-dama Michele e o senador Flávio Bolsonaro extrapolaram o limite de 20 pontos permitidos por lei para o período de 1 ano. Já o presidente Jair Bolsonaro acumulou 6 infrações nos últimos 5 anos, segundo o Detran do Rio. Todas já foram pagas e resultaram em 18 pontos na carteira. Olha aqui, vamos separar alhos de bugalhos. O Brasil tem um entulho legislativo gigantesco ou legiferante? Tem. Um monte de portaria todo dia. É preciso acabar com algumas? Muito provavelmente. Né? Poder-se passar um pente fino na legislação desnecessária? Sim. Agora, é o caso? Aplica-se a esse caso? A resposta me parece, obviamente, não. Bom, em primeiro lugar, vamos lá. Essa decisão foi tomada sem estudo nenhum. Sem estudo nenhum. Eu chamo aqui qualquer oftalmologista para me dizer se em 5 anos a visão de uma pessoa não pode piorar gravemente. E a resposta é sim. Então esse negócio já da extensão por 10 anos já é uma medida errada. O fato, ministro Tarcísio, da pessoa viver mais não quer dizer que ela não vá ter a degeneração em determinados órgãos que a natureza programa. Entende? Então, isso por si, aquilo que haveria de questão técnica é absolutamente injustificável. Se o Brasil tem legislação demais e é preciso rever a legislação, não é absolutamente esse caso. Há mais a dizer. E é número. Em 2017, morreram, em decorrência de acidentes de automóvel, estrada e cidade, mais de 41 mil pessoas. O trânsito brasileiro, considerando estrada e cidade, o trânsito, as rodovias e as cidades, o trânsito brasileiro mata mais do que a guerra da Síria. O Brasil é o terceiro país no mundo em acidentes de automóvel.
E isso não decorre, seu Fábio Cuba, de as pessoas respeitarem as regras. Ao contrário, decorre delas não respeitarem as regras. Sim, muitas vezes as condições da estrada contam, sim. Especialmente as estradas federais no Brasil são um lixo, com raras exceções. Mas se você tiver estradas que são perfeitas, e algumas de São Paulo se igualam às melhores do mundo, e você não tiver regras para andar nelas, elas se transformam em estradas assassinas. Quer dizer, as pessoas acabam tendo um comportamento suicida e, mais grave, homicida. Porque, note, vale a máxima do Camus e o mito de Sísifo, né, de que a pessoa matar-se, diz ele, é a questão filosófica mais séria que pode haver. Né? Decidir se eu continuo não vivo é uma questão essencial. E é uma escolha. Agora, matar os outros não é uma escolha. Matar os outros não é uma escolha que você possa ter. Né? Os 20 pontos na carteira é uma regra que vale desde 2016, embora a pontuação esteja no Código Nacional de Trânsito desde da data do código, que acho que é 97, 98. E mesmo assim, você tem um número absurdo de acidentes. Mesmo a pessoa sabendo que ela corre o risco de perder a carteira. Aí entra um mecanismo estranho no pensamento deste governo, que consiste no seguinte: já que a legislação que temos não está sendo eficiente para impedir as mortes, já que as ações coercitivas que temos não estão sendo eficazes, e se a gente as eliminasse? E se a gente diminuísse o rigor? É um raciocínio que atenta contra a lógica elementar. E não está apenas nesse caso, está em outras escolhas que o governo faz. Sem contar a noção de prioridade, que nós vamos falar daqui a pouco. Porque é evidente, é humano, é natural, é normal, é o que vai acontecer. Ora, se eu sabendo que 20 pontos, então, é uma medida relativamente apertada. Se com 20 pontos o descuido acontece, as pessoas resolvem correr determinados riscos, o que não vai acontecer com 40 pontos? Elas vão correr mais riscos. Acontece que elas não estão correndo riscos sozinhas. Elas estão pondo os outros em risco. E esse é o problema. E essa é a questão grave. Então, há aspectos positivos no decreto, no projeto de lei do governo. Por exemplo, ser menos tolerante ou ser mais rápido na punição para aquele que for pego alcoolizado. Isso está correto. Tem uma questão da cadeirinha de criança que se transforma em lei. Hoje ela é uma norma. Né? Passa a ser lei. É um aspecto positivo. Agora, evidentemente, a medida não foi tomada para isso. Há uma outra coisa grave aí. Elimina o exame obrigatório, o exame toxicológico para motoristas profissionais. Reivindicação de caminhoneiro. Infelizmente, nós sabemos que o uso de rebites, o rebite é a anfetamina, entre caminhoneiros é altíssimo o uso, porque deixa acordado e, portanto, pode cumprir uma jornada maior. Mas, por outro lado, diminui a atenção e expõe os outros a risco. É uma prática corrente. E quem conhece a área sabe que circula muita cocaína nas estradas brasileiras.
Eliminar o exame toxicológico por quê? Com base em quê? Qual é a justificativa para isso? Ah, mas o Brasil é um país que impôs essa pontuação e nos outros países... Não, nos outros países, no Canadá é 15 pontos. Na Noruega, aquele país opressor, o Fábio Cuba, aquele país que esmaga as liberdades e que as pessoas vivem muito mal, é 3 pontos. 3. O Paraguai vai passar a votar 15 pontos agora, provavelmente vai adotar 15 pontos. Claro que as pontuações, os crimes que resultam nas pontuações são distintos. Não faz o menor sentido diminuir essa pontuação. O resultado será o óbvio. Haverá um aumento das infrações e corre o risco, sim, de haver um aumento das mortes no trânsito. Ela vinha caindo consistente, as mortes vinham caindo consistentemente havia 5 anos, em 2017 deram uma subida. E esses números que eu estou falando do DPVAT, que na verdade é informado pelas empresas de seguro, mas aos carros que não têm seguro. Portanto, o número é maior. O cálculo desse DPVAT é que os acidentes de trânsito custam correspondente a 3,5% do PIB brasileiro. Entre mortes, inválidos, pessoas que deixam de trabalhar, que deixam de produzir riqueza em razão da quantidade absurda de mortes no trânsito. Portanto, nós deveríamos, como país, como escolha civilizatória, estar fazendo o contrário do que estamos fazendo. O Bolsonaro tem uma coisa aí, veja só, eu insisto, é preciso eliminar regulações desnecessárias? É. Para abrir uma empresa no Brasil é papelada demais, para fechar uma empresa no Brasil é papelada demais, tudo isso tem de ser revisto. Isso atrapalha efetivamente a vida das pessoas. Só que ele está cercado de uma turma aí que acha que o Estado por si é um mal e que o Estado só existe para oprimir os indivíduos. Isso é uma visão tola, incivilizada de mundo. Fica parecendo que nós podemos voltar o quê? Nós vamos viver uma sociedade de Mad Max? Cada milícia se organiza e faz a sua parte? E faz o que bem entende? É o que leva o presidente também a querer o fim dos radares nas estradas ou diminuição dos radares. Ele proibiu a expansão dos radares e ele quer eliminar radares. Porque diz, não, os radares são apenas fabricantes de multas. Não, mas o radar não multa aquele que anda dentro da velocidade. E os números disponíveis indicam que as estradas que ganharam radares têm 21% menos acidentes do que quando não tinham, em comparação a quando não tinham. Então, assim, há regulações e regulações. Há regulações que civilizam e há regulações que incivilizam. Ora, se tudo aquilo que o Estado coíbe o indivíduo de fazer em benefício da coletividade for considerado um mal e for considerado uma intromissão nos direitos individuais, então nós vamos voltar ao estado da natureza. Cada um faz o que bem entende. Hã? E esta é um pouco a concepção de fundo. Quer dizer, o Bolsonaro ele faz as coisas um pouco movido ali pelo... É o tiozão do churrasco, né? Ah, por que a gente não faz tal coisa? Tem a impressão de que melhora. Agora, aqueles que tentam dar um lustro teórico para ele, os Olavetes em particular, né? A turma ligada ao Olavo de Carvalho, que tentam ali dar algum embasamento
partem de um princípio que não é o Estado pequeno, que não é o Estado liberal, é a ausência de Estado. É outra coisa. Quer dizer que os países do mundo que têm uma legislação muito mais severa com o trânsito estão errados. Nós estamos certos num país em que a desobediência já é gigantesca. Né? E que é o terceiro em número de mortos no trânsito. Ah, bom, existe a indústria de multa, existe a indústria de concessão de CNH, existe a indústria de não sei o quê, que se coíba essas coisas, então. Eu sempre fico curioso quando eu leio anúncios assim, como que é? Regularizamos a sua CNH em 3 dias. Ah, você está com problema de pontuação? Regularizamos em 3 dias. Ah, mas regulariza como? Também nunca entendi. Regulariza como? Se atenção, se perdendo a CNH, você tem que passar por um curso, você tem que fazer aulas para rever os seus padrões, e isso demora X dias, como é que alguém se propõe a resolver isso em 3 dias? Se não for por algum expediente ilegal. Então deixa-se graçar o expediente ilegal com anúncio público dessa ilegalidade, e o que se vai fazer no lugar é estimular as práticas irregulares? Porque não há como, é uma questão lógica, evidente, dada pela natureza da coisa. Ele está dizendo para as pessoas, você poderá cometer mais infrações do que você comete hoje, sem que nada lhe aconteça. É, na verdade, uma aposta na incivilização. O mesmo está fazendo no que diz respeito ao porte de arma, aliás, esmagadora, a maioria da população contra o porte, também a posse, a facilitação da posse, mas especialmente o porte, e é bom que se faça essa diferença. Também em relação ao meio ambiente. Acontece que essas coisas todas, sob o pretexto de economizar dinheiro, o brasileiro não pode ficar sujeito a essas coisas que o impede de crescer, isso não tem nada a ver com empreendedorismo, isso não tem nada a ver com a economia, ao contrário. Os acidentes de trânsito custam caro à economia brasileira. Os homicídios custam caro à economia brasileira. São medidas, inclusive, de economicidade não só duvidosa, negativa. Provocam deseconomia. Vá perguntar se as empresas de seguro gostam dessa ideia. Sabe o que isso vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Consequência imediata. Atenção, não se esqueçam do que eu falei isso hoje. Sabe o que vai acontecer com o preço dos seguros? Vai aumentar. Claro, é lei de mercado. Vai aumentar o seguro. Por que vai aumentar o seguro? Porque podendo fazer 40 pontos, as pessoas vão correr mais riscos. Correndo mais riscos, vão se meter mais em acidentes. Se metendo mais em acidentes, os seguros terão de ser acionados com mais frequência. Logo, vai aumentar o valor do seguro. Então você aí que está achando, oba! Estava na hora mesmo, 20 pontos. A hora de renovar o seu seguro, você vai experimentar o sabor amargo dessa decisão. Caso seja aprovado. Eu espero, é um projeto de lei. Projeto de lei que tem entrada na Câmara. Então, vamos ver, qual a tramitação? Tem entrada na Câmara. A Câmara vai votar, vai emendar, vai tirar, vai colocar, não sei o quê. Depois vai para o Senado. Senado vai, se o Senado aprovar inteiramente, aprovado está o que quer que saia da Câmara e vai para a sanção presidencial. Se o Senado mudar, volta para a Câmara. A Câmara pode aceitar as mudanças do Senado
ou simplesmente restaurar aquele que era seu projeto. Ela não pode votar nada novo, tá? Que não tenha passado pelo Senado. Entenderam? Um projeto tem entrada na Câmara, vota na Câmara, vai para o Senado. A Câmara altera ou não altera, vai para o Senado. Se o Senado mudar, volta para a Câmara. Voltando para a Câmara não pode votar nada de novo. O máximo que ela pode fazer é dizer assim, não, aqui fica como a gente tinha votado. Já aqui não, aqui fica como o Senado quis. Não tem novidade. Se o Senado aprovar como saiu da Câmara, vai para a sanção presidencial. O presidente tem direito a veto. E o veto pode ser derrubado. Eu espero, portanto, a última palavra é do Congresso. Eu espero, sinceramente, que a Câmara e o Senado coíbam o que me parece, obviamente, uma irresponsabilidade. Em que? Na pontuação e na prorrogação por 10 anos da carteira sem o devido exame médico. E que se criem critérios também para os exames de aptidão física. Ah, qualquer médico vai poder fazer, que se responsabilize por isso. Tem de ver a responsabilização aí também. Atenção, a área de trânsito no Brasil, ela precisa de mais regulamentação, não de menos. Ela precisa que se cobre mais responsabilidade dos motoristas, não menos. Nós precisamos concorrer para diminuir o número escandaloso de mortes. Sim, existe um Estado que enche a vida, o saco das pessoas, mas não é esse. Não é esse. Não é o dos radares, não é o da carteira. Isto, obviamente, vai estimular as infrações. Agora, tem também uma questão aí que é de outra natureza. É pertinente fazer isso agora? É hora de fazer agora? O relator da reforma se manifestou a respeito. Vamos lá. O presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, diz que o presidente Jair Bolsonaro não tem noção de prioridade e do que é importante para o país. O deputado criticou o fato de Bolsonaro ter ido ao Congresso entregar esse projeto de lei que aumenta o número de pontos permitidos na CNH. Ramos se manifestou na internet e disse o seguinte: depois reclamam quando digo que o presidente Bolsonaro não tem noção de prioridade e do que é importante para o país. Enquanto estamos num seminário sobre reforma da Previdência, ele está vindo para a Câmara apresentar PL que trata de aumentar pontos na carteira de maus motoristas. Olha, e ele está absolutamente certo. Ele está absolutamente certo. Que importância isso tem? Isso já teve em live. O porta-voz falou a respeito. Ele foi levar pessoalmente o projeto. Existe um certo incentivo, assim, a essa indisciplina. Ah, ele disse uma coisa sobre carro, que é todo mundo tem carro, ou de algum modo, todo mundo tem carro, ou de algum modo vive com quem se relaciona com o carro. Bom, isso é óbvio. Isso é evidente. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? E aí, claro, ele está apelando ao motorista que sempre vai pensar, do ponto de vista, seu Fábio Cuba, do cara que dirige que perdeu ponto. Só que você que dirige que perde ponto, ou você que dirige e que segue as leis, pense que o outro vai se aproveitar disso também e vai expor a sua vida a risco e a dos seus familiares. É um troço absolutamente irresponsável. E insisto, não há estudo nenhum a respeito, não há embasamento técnico nenhum a respeito, ninguém foi ouvido a respeito. E vai trazer, caso aprovado, o texto, vai trazer como consequência o aumento do seguro. Um aumento do seguro traz como consequência uma diminuição do número de segurados.
Portanto, haverá mais gente circulando por aí sem nenhuma proteção. Para si e para os outros. Hã? Pensa nisso. Precisamos sim de menos leis nos atrapalhando. Agora, nós não precisamos de menos leis estas que, ao desaparecer, diminuem ou agridem, melhor dizendo, o pacto civilizatório.